Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. Estamos juntos novamente para realizarmos mais um Evangelho no Lar. Hoje não contamos, com a presença da Janete, mas que deseja a todos um forte abraço e manda sempre aquela mensagem de carinho e de amor que pertence a ela, até na própria fala dela, A fala dela tranquiliza muito, Então ela deseja a vocês um bom evangelho e vai estar conosco no próximo. Com certeza, nós estamos trabalhando em função disso, de mudanças, de transformações. Nós convidamos a todos a visitarem o nosso site www.luzespirita.org.br e poderem aproveitar lá o que o nosso diretor, o Eri Lopes, coloca à disposição de todos que têm o interesse de aprender um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais, de conhecer um pouco mais o Espiritismo. Está à disposição dos senhores na forma de videoaulas e já está finalizando agora a parte de um novo curso, que vai ensinar, vai abordar o Espiritismo. Então, visitem a página para ver, vai ser lá comunicado quando isso vai ficar pronto e ser lançado, já está quase pronto. E também tem livros, videoaulas, tem bastante assunto, bastante matéria, com a visão espírita e com pessoas estudiosas que trabalham em torno disso para poder auxiliá-los. Também existe no YouTube, na mídia, na internet, palestras de Divaldo, do Haroldo, do Rossano, da Anete Guimarães. Então tem muitas pessoas que divulgam para quem quer se consolar, para quem quer ouvir palavras boas, Tem bastante trabalho disponível para quem tem vontade de aprender um pouco mais ou até de ouvir alguma coisa boa para poder se manter firme e forte. Bom, vamos dar então início ao nosso Evangelho. Peço a todos que tenham junto de si as águas para serem fluídas, durante o nosso Evangelho. E peço também que preparem-se agora, vamos liberar nossas mentes de todos os pensamentos negativos, toda aquela manifestação que nos deixa ocupado o tempo todo, como o trabalho, como os problemas financeiros, problemas sociais, desentendimentos. Agora, nesse instante, vocês vão retirar tudo isso de suas mentes. Não há problemas. Não há nada agora, não existe nada. A mente vai estar na sua condição tranquila e serena, como deveria de estar sempre. Então vamos nos manter assim tranquilos, serenos, para que a gente possa entrar em contato com o plano espiritual, para que possamos receber fluidos cósmicos salutares, para que a gente possa se recuperar, para que possa haver essa comunicação com o plano espiritual e a gente, em forma de oração, de prece, possa se sintonizar com eles, ouvindo, sentindo todas as benesses, todas as mensagens boas que confortam o nosso coração, porque nós estamos nesta lida diária. Vamos fazer então a nossa oração de abertura. Nosso Pai, que estás em toda parte,
santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque é só em Ti que brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com uma tradução feita por Cláudio Damascena Ferreira Júnior, né? Como a Janete gosta, ela gosta muito desse livro. Capítulo 6, o Cristo Consolador. A chegada do Espírito da Verdade. Item 5. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as palavras e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade. E disse, abre aspas, venham a mim todos vocês que sofrem, fecha aspas. Entretanto, os homens, ingratos como são, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos caminhos da desumanidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente, e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo, abre aspas, orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro, fecha aspas. Homens fracos, que compreendem a sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se. Olha só, amem-se. Eis o primeiro ensinamento. Instruam-se. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam,
Abre aspas. Irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da falta de piedade. Fecha aspas. Bom, vamos lá. A ideia do texto, aqui nós temos vários aspectos que poderíamos abordar, né? Por exemplo, quem seria o Espírito da Verdade? Podemos abordar aqui também espíritas amem-se. Primeiro ensinamento, instruam-se. O segundo, né, que é também muito importante. E poderíamos abordar uma parte que ele fala que é bem interessante. Ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente. E que ouça-se clamar não só as vozes dos profetas e apóstolos, mas as vozes daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creem. Então, dentro desses muitos aspectos que nós poderíamos fazer reflexões, esse aspecto ali, ele é bem pertinente da nossa situação. Nós vivemos uma vida muito estressada. Nós vivemos uma vida muito preocupada com bens materiais, com lazer, com luxo, com poder. E isso nos toma todo o nosso pensamento. Praticamente, muitas pessoas que se focam nesses aspectos que eu citei, elas acabam esquecendo o lado religioso, o lado de ligação com Deus. Quando somos crianças, nós temos um perfeito entendimento de coisas simples. A criança vê simplicidade em tudo. Numa borboleta, ela sai seguindo, no pássaro, tudo chama-lhe atenção, né? Isso pode até ser visto como uma curiosidade, mas o que mais importa ali é a simplicidade da criança em lidar com as coisas. E assim ela consegue aprender mais fácil. Mas quando a gente mantém os focos nisso que eu acabei falando, no prazer, no lazer, na riqueza, nas conquistas, não que nós não tenhamos que ter progresso, nós devemos ter progresso, mas quando a gente manda um foco e se afasta da parte que nos une a Deus, nós acabamos, como o próprio texto diz, saindo do caminho. A gente está tão concentrado, querendo crescer, querendo ficar rico, ter isso, ter aquilo, que a gente esquece aquela simplicidade que veio embutido em nós, né? Que, claro, nos serviu de alavanca para o nosso progresso, porque nós automaticamente somos empurrados para o progresso, né? Quando uma pessoa, vou dar uma parte aqui entre aspas, né? Quando uma pessoa ela não quer mais progredir, ela desiste de tudo, ela é cutucada ou por uma doença, ou por um desemprego, ou por uma situação que vai modificar a vida dela, ela é cutucada, empurrada a progredir. Geralmente elas são jogadas ao nível zero, começou do zero, né? Alguma coisa vem e modifica, daí ela começa de novo a seguir a ascensão. E esses empurrões que a vida dá, muitas vezes acabam, ao invés de fazer com que nós levemos junto toda essa simplicidade que veio do empurrão, a gente acaba começando a deixar a coisa mais complexa. E quando a gente transforma uma coisa simples em complexa, nós acabamos criando uma estrutura de pensamento que parece que nós somos responsáveis por tudo isso mesmo. E a gente não vê os outros como parte daquilo que nós enxergamos como eu estou fazendo isso. Para ser mais claro, a gente começa a focar muito na gente com o princípio de que somos todo-poderoso.
e acabamos esquecendo que esses cutucões que a vida nos dá, esses empurrões, essas derrubadas para que a gente possa se mexer, ela é seguida por auxílio de muitos irmãos ao lado. Pais, irmãos, amigos, parentes. Sempre vai ter alguém, até alguns desconhecidos, vão nos dar a mão aqui e ali, vão nos proporcionar uma facilidade aqui e aqui para poder crescer, oportunizar, né? A facilidade soa meio estranho. Vão nos oportunizar uma oportunidade, digamos assim, para poder melhorar aqui e ali. Então, existem muitas pessoas que se envolvem com o nosso ressurgimento ou com a nossa reativação no caminho do progresso. E nós acabamos cortando essas pessoas de nossas vidas, né? E focando somente na gente. Olha, eu cresci, eu caí, levantei e fiz isso. Isso nos afasta do caminho de Deus. Por isso que ele fala que nós devemos nos ajudar. E onde é que entram os que já morreram, já desencarnaram nessa história? Vamos voltar para os que estão encarnados. Aí a gente acaba criando um indivíduo extremamente egocêntrico, egoísta, possessivo, se achando a única pessoa no planeta, a mais poderosa, a que decide tudo. E quando desencarna, né, descobre, né, é explicado para ele, dentro daquele processo do desencarne, dentro de caminhos que ele vai ser levado e situações, porque a vida continua. Ele só vai estar sem o corpo, mas o espírito vai continuar sendo levado para um lugar ou para outro, sendo conduzido. Vai parar numa situação onde ele vai ter a possibilidade de ver o que ele não viu, ou que ele fez questão, né, devido ao egoísmo de apagar da sua mente, que são as ajudas que teve, e que ele não trabalhou auxiliando os outros, pensou só em si. Como eu disse antes, e volto sempre a dizer, né, o fato de nós estarmos encarnados é uma coisa assim, ó, esplêndida. Nós estamos tendo a oportunidade de realizar o nosso aprendizado aqui. O espírito só consegue evoluir encarnado. Quando ele desencarna, ele vai ter sim uma melhora de visão, né? De visão das coisas, ele vai enxergar mais longe um pouco. E ele vai ter todo um processo de estudos, de aprendizagem, né? Que ele vai ter que aplicar aqui de novo numa nova reencarnação, para ele poder aplicar tudo aquilo que ele que ele aprendeu lá no plano espiritual. Quer dizer que lá, tudo que ele aprendeu não vai mudá-lo, vai dar a ele a condição de mudança, porque o espírito precisa sentir o aprendizado na pele, estando encarnado. E aí entra aquela longa fila de espera, porque não é assim para nós ganharmos a reencarnação. Ela acontece, mas pode demorar, porque tem muitos espíritos que estão em função desse nosso planeta, né? Sobre a gerência desse planeta, essas indas e vindas de colônias desse planeta, que estão esperando a oportunidade de poder encarnar. E alguns vão demorar muito, e nós estamos num processo de transição. O que o texto mais ou menos diz é que mesmo você estando desencarnado, pode auxiliar. Que haja comunicação entre nós e eles, né? Mas isso aí é uma questão mediúnica, que é orgânica, né? Não é uma imposição, nenhuma tendência das pessoas a serem médiuns, né? Todos somos a um certo grau, podemos sentir, pressentir, podemos perceber, alguns escutam, ouvem, falam, conversam. Mas a relação é que todos podemos nos unir. Eu, como uma pessoa, desencarnei, e se eu tive a possibilidade de não
de não entender muito a minha vida, né? Porque lá, desencarnado, a gente vai ter instruções, vai ter as experiências lá, vamos ter todo um contexto para poder enxergar bem a nossa situação num processo evolutivo e vamos aguardar a hora de vir. Então lá a gente também tem que ter essa mentalidade de estar sempre proativo para melhor. E às vezes auxiliar, ajudar, emanando energias, pensamento positivo. A ideia é de que possamos mutuamente se socorrer, né? Que ao invés de querer resolver, por exemplo, eu tenho um inimigo que eu criei e aí eu desencarno. Agora eu vou buscar vingança em cima desse, ele não pode me ver, então eu vou lá prejudicar ele. Pô, aí eu vou estar me prejudicando mais ainda, né? Porque o espírito é que conta. E eu ainda vou estar prejudicando alguém na Terra ali, se essa pessoa permitir, se ela for uma fraca, né? Se ela for uma pessoa com vícios e me permitir a aproximação e eu quiser me vingar, eu vou estar ali. Mas o objetivo é que a gente tenha consciência. Consciência. Mesmo agora, ouvindo isso, tenha consciência de quando desencarnar, não fazer mal. Mesmo aqueles que nos prejudicaram. Pelo contrário, amar aos nossos inimigos. Amar a eles, rezar para que eles recebam luz, paz, que eles recebam toda a prosperidade, tudo de bom. Amar a eles para que a gente não crie depois um vínculo. Pelo contrário, que a gente possa se ajudar mutuamente. Já encarnados, devemos também ter esse pensamento de auxílio. Auxílio para com o nosso semelhante. Parar de olhar somente para nós e para aquilo que nos diz respeito e olhar para outras pessoas que necessitam de auxílio. Tem muitas famílias que não têm o alimento diário. Os pais estão desempregados, a família está ali necessitada, a gente vê lá tentando fazer de qualquer jeito, arrumar um trocado para trazer um pão, um leite para dentro de casa. Se pudermos, auxiliemos. Um ranchinho, uma caixa de leite, mas temos que ter aquela visão que ela vai precisar de leite. Podemos fazer orações para aqueles que precisam. O auxílio. O auxílio vem da forma que a gente vai entendendo, vai aprendendo. Quanto mais nós vamos nos fortalecendo, mais coisas a gente pode fazer. É o mesmo caso de uma pessoa que ela tem uma obesidade mórbida, né? Tá lá. E ela resolve de uma hora para outra que eu tenho 230 quilos, agora eu vou chegar a 78 quilos. Aí ela sabe que vai ter que fazer uma dieta, ela sabe que vai ter que queimar toda aquela gordura, fazer exercícios, e ela sabe que vai ter que fazer um esforço sobre-humano o tempo todo para que a transformação ocorra e ela chegue vitoriosa aos 78 quilos. Ela também sabe que a qualquer momento pode desistir disso. Não, vou ficar assim, parou, deu. Mas a persistência leva ao objetivo. É claro que todos que passam por isso sabem que é muito difícil, mas que se insistirem vão conseguir. E elas vão vendo que vão ficando mais fortes e mais fortes. Tá fazendo algo para ti mesmo. Mas tu já percebe aí que tu vai ficando mais forte à medida que tu se determina a fazer algo. Por isso que a gente deve se determinar em aprender a viver as virtudes, que é o que o livro do Evangelho segundo o Espiritismo aborda o tempo todo. Como adquirir as virtudes, como trabalhar as virtudes. E vai ter que ser assim. Nós estamos num estado de erros, né? Numa situação de erros o tempo todo. E agora eu quero mudar. Tem que fazer um sacrifício diário. Tem que fazer o treino diário o tempo todo. E à medida que a gente começa devagarinho, mas à medida que vai indo, a gente vai melhorando, vai ficando mais forte, vai praticando mais o bem, a bondade para os outros. Então esse auxílio parte de nós a todo instante. Essa mudança, bons pensamentos atraem bons espíritos que possam se ajudar. Mau pensamento vai atrair um mau espírito. Né? Diga não à violência, nem mental. Não vou nem pensar mal, porque vai atrair mau espírito. Eu vou pensar bem. Eu vou querer o melhor daquele que está passando por uma situação complicada comigo.
Vou desejar para ele o melhor, paz, amor. Vou desejar luz para aqueles que estão passando por necessidades, para aqueles que são violentos, que são agressivos, que ocasionam danos a famílias irreparáveis, né, como crimes. Vamos desejar luz para eles, muita luz, porque faz parte desse coletivo. Estamos no mesmo planeta. E é claro que na condição de encarnado a gente não lembra de todos os prospectos que nós tivemos enquanto desencarnados, porque agora a gente é podado disso para justamente trabalhar aquilo que a gente se instruiu. E aqui volta como um segundo ensinamento: instruam-se, pesquisem, leiam, reflitam. A Bíblia é excelente, mas ela foi escrita, reescrita, reescrita. Houve algumas adaptações, algumas coisas que não se entenderam, foram línguas passadas que não se usam mais. Entendeu? Houve mudanças nessas reescrições, houve até de repente alguma interferência. Vamos fazer reflexão, vamos tirar aquilo que presta, aquilo que te dá valor para nós. Vamos refletir sobre a ideia de Jesus, que ele só agiu, ele não escreveu. Para isso teve os evangelistas, os 4 que escreveram depois as palavras dele. Jesus agiu. Vamos agir, vamos refletir sobre ele. Como é que ele agia? Agia pelo bem geral. Ele não ficou sozinho, ele trouxe um grupo. Ele acionou apóstolos para mostrar como é que se faz. Ele trabalha em grupo, auxiliou pessoas, perdoou aqueles que os agrediram, perdoou as pessoas que estavam com as suas doenças, seus vícios, pela própria vontade das pessoas, mostrou qual o caminho. Então, pensem, amem-se, instruam-se, vamos pesquisar mais, vamos procurar mais, vamos entender mais, para que a gente possa tirar sempre as melhores conclusões. Mas vamos lembrar, né, que nós precisamos amar mais, né? Amar os nossos semelhantes. Entender que nós também vamos desencarnar uma hora e o nosso pensamento vai estar ali, ativo. Entende? Então vamos já eliminar essas raivas, esses ódios, vamos partir em paz, para que a gente possa depois auxiliar em paz, nessa mútua auxílio que existe, nessa bondade que existe. Bom, vamos então preparar agora as águas, né, para serem fluídas, que possam ser colocadas nelas os remedinhos que nós tanto necessitamos, e que ao tomarmos essas águas a gente possa se sentir melhor, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa necessidade, porque às vezes a gente pede coisas a mais, né? Não exatamente aquilo que a gente precisa, porque nós estamos vivendo. Viver é isso mesmo, é cometer erros, é acertos, é dar o melhor, dar tudo de si em cada situação, em cada momento. Então nós estamos vivendo, então às vezes a gente pensa coisas que não tem muito a ver com a nossa necessidade, porque às vezes a gente precisa de carinho, de amor, de fraternização, de conforto, né, de paz, de luz, de uma mão estendida. Então vamos pedir para que seja dado aquilo que nós realmente necessitemos. E conforme for o merecimento, porque às vezes a gente tem que passar por algumas experiências e elas têm que levar nós ao extremo para que a gente possa ressurgir transformado. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais,
Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que a água de vocês possa ser transformada numa água salutar e que a casa de vocês fique harmonizada. Lembre-se que a harmonia, nós fazemos parte dessa harmonia. Vamos tentar sempre sintonizar um amor, um carinho, mesmo por aqueles que nos ofendem, dentro do lar mesmo, que nos ofendem. Vamos sintonizar amor, paz, desejar que as coisas se transformem para melhor, para o bem. Se nada tiver como fazer, vamos nos entregar às orações, a Deus, para que as coisas se ajeitem naturalmente. Não vamos deixar que o desespero tome conta de nossa vida. Quando vier o desespero, vamos procurar uma literatura, uma distração, uma conversa amiga, saudável, ver um filme, alguma coisa boa. Mas não vamos deixar nos abater, porque o desespero é como se fosse um vestido que a gente escolhe, um casaco que a gente quer botar. Vamos tirar ele. Vamos viver a nossa vida em pele, com harmonia, com vontade, fazendo dela uma manifestação de agradecimento por estarmos encarnados e podermos agir da maneira que se espera que hajamos. Que Deus esteja com todos vocês. Muita paz e harmonia para todos. E até o nosso próximo Evangelho com a Janete, de preferência. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br